Irmão, já é 11h20, né? Que coisa, né, irmão? Aqui na ceia, né? Sempre é... Fica tranquilo, irmão. O jogo é só 5, né? 5 horas, irmão. Fica tranquilo. Irmão, eu vendo a confusão dos outros irmãos pastor, né? Vai mudar o horário do culto ou não vai? Eu digo, irmão, não sei. O meu é 9h45. Não, mas se o do senhor fosse, eu não sei que não é. Eu não vou me meter nisso, não. Né? Vou pegar cão pelas orelhas, né, irmão? Meter em confusão. Nossa, é 9h45, irmão. Meio-dia termina, né? A gente termina meio-dia, né, irmão? Às vezes passa, né? Mas nada que atrapalhe, assim, né? Não... Meu irmão, você pode abrir sua Bíblia aí, Mateus, no capítulo 26, versículo 31. Ah, Senhor, sim, Tu és belo. Nós queremos fixar os nossos olhos em Ti. As distrações, elas continuam existindo. Mas não há nada que se compare a Ti. Fale e Te ouviremos. Fale e Te ouviremos, Senhor. Capture o nosso coração. Voltamos os nossos olhos para Ti. Os que olham para Ti estão radiantes. Não serão envergonhados. Nós fechamos os nossos olhos para ver. O Teu valor é incontável. Tu és tremendo, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Sim, Senhor, Tu és. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Sim, sim, Tu és, Senhor. Amém, queridos. Mateus 26, versículo 31.
diz o seguinte: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou-se de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós conversamos um pouco sobre isso, sobre essa passagem, sobre esse coração, e tantas realidades e tantos sentimentos que estavam envolvidos naquele momento. Todas as nossas reuniões aqui, queridos, onde nós nos juntamos para orar, nós construímos de forma coletiva algo. E eu fico sempre ligado para estar ouvindo tudo aquilo que vem, do mais simples, do mais novo, ao mais velho, todo o ambiente de construção coletiva que é promovido pelo Senhor, assim, por meio do seu Espírito. E nós conversamos um pouco sobre essa passagem. Eu acho que é pertinente também. Hoje nós nos reunimos para ceiar, e nós já entendemos que a ceia não é para quem está bem, né? Então nós não retiramos da ceia quem está mal, ou quem pecou, né? A mesa da ceia nós já entendemos que não é uma mesa para merecedores, mas para necessitados, assim. A mesa da ceia não é um ambiente de merecedores, mas de necessitados, aqueles que sabem o que está acontecendo e o quanto que precisam. Eu vi esses dias um pastor falando, um amigo, que todas as vezes que você se sentir tentado a trair Jesus ou ao seu irmão, lembre-se da ceia. Lembre-se da ceia. Mas nós sabemos que a ceia antecedeu. Mas Jesus reúne junto com os seus discípulos, ele diz: então, hoje, todos vocês vão se escandalizar comigo.
E eu acho que uma coisa fez com que Pedro revelasse e expressasse o sentimento que havia no seu coração. Pedro ficou ofendido porque ele foi colocado na mesma medida dos outros. Quando Jesus disse, todos vocês vão se escandalizar. E Pedro se ofendeu porque havia no coração de Pedro o sentimento que de alguma forma fazia ele acreditar que ele era mais crente do que os outros. Irmão, normalmente, quando a gente não está muito cheio de fé assim, muito crente, a gente se sente o mais crente de todos. Assim como Pedro estava. Jesus coloca eles no mesmo lugar e diz, olha, mas fiquem tranquilos, porque a atitude de vocês não vai mudar o meu percurso. Quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para Galileia. Jesus estava dizendo assim, eu sei o que vai acontecer, mas a postura de vocês não muda o meu percurso. Eu vou continuar vivendo aquilo que preciso viver. Ele não usou aquilo que ia acontecer como uma desculpa para ele mudar o itinerário ou o caminho. E eu penso, irmãos, que a convicção da palavra gerada no nosso interior, ela faz a gente perseverar, ainda que no meio do caminho a gente encontre traição. Ainda que no meio do caminho a gente encontre rejeição. Ainda que no meio do caminho a gente encontre diversas situações que quando nós estamos convictos, ainda que você faça isso, não vai mudar o caminho e o percurso que eu estou tomando. Então Pedro, colocado nesse mesmo lugar junto com todos os outros, ele expressa o que havia no seu coração. Irmãos, deixa eu te dizer, eu amo a caminhada coletiva, irmãos, porque ela sempre está promovendo ambientes que revelam como está o nosso coração. Eu amo a caminhada em relação, em relacionamento, porque ela sempre vai estar mostrando qual a medida do nosso coração. E nós agora já entendemos que quando nós conhecemos a medida do nosso coração, nós não justificamos na atitude do outro. Então eu só fiquei com raiva porque ele fez isso. Não, eu só fiquei com raiva e só me ofendi porque tem uma medida da humildade de Cristo que eu ainda não acessei. Porque ninguém se ofende na humildade. Toda ofensa, irmão, ela vem no orgulho. Então todas as vezes que eu me ofendo, Black, não é para o outro que eu olho, é para a necessidade que há de uma caminhada mais profunda para que na humildade de Cristo eu não mais me ofenda com aquilo que agora me ofendi. Porque a nossa caminhada, irmãos, é sempre caminhando e sendo livre de todos, para termos o propósito de servir a todos. E nós já entendemos que nós só servimos a quem nós somos livres. A gente não consegue servir a quem a gente está preso, irmão. E a ofensa prende. A ofensa prende. A ofensa paralisa. Mas Jesus estava dizendo, olha, vocês vão me negar, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Fica tranquilo, não vai mudar o meu itinerário não. Eu vou encontrar vocês quando eu ressuscitar. Para que se cumpra o que está escrito, ferirei o pastor. Então Jesus estava dando até um embasamento para o que ele estava dizendo. Mas mesmo assim, irmão, Pedro diz assim, então, Jesus, tu está querendo me comparar com esses outros? Tu está me colocando no mesmo lugar, o senhor não sabe onde eu congrego não? Não, os outros aí congregam em outro canto. Não, Jesus, eu congrego no Mevan. Minha congregação é outra, meu lugar é outro. Eu congrego. Aí Jesus, eu imagino, né, irmão, na minha mente aqui, Jesus olhando assim, pegou Pedro se sentindo mais, achando que não era como os outros. E deixa eu te falar, irmão, se existem tipos de pecados que não te dominam, cuidado com o sentimento de querer te fazer melhor do que aquele que comete o pecado que você não comete.
esse sentimento de superioridade que muitas vezes tenta brotar no coração daqueles que não estão pecando. Então, como eu não peco, qual a conclusão? Como eu não peco nessa área, como eu não fiz isso que fizeram, qual é o sentimento que tenta brotar? Claro que você não faz. Você inclusive é melhor que ele. E deixa eu te dizer, irmão, esse sentimento muitas vezes é pior do que o pecado que o outro cometeu. Jesus, usando uma parábola do fariseu e do publicano, ele diz assim: então, havia um homem, ele não levantava nem a cabeça, de tanto pecado, o homem estava carregado, ele não conseguia nem levantar a cabeça. Mas tinha um outro, Wagner, esse não, esse dava o dízimo, jejuava, fazia tudo certinho. Inclusive, havia um sentimento no coração dele. Ele olhava para o publicano e dizia: eu faço tudo isso, eu não sou como ele. Aí Jesus diz assim, ó, quem voltou justificado? Quem? Então, irmão, o cara foi condenado fazendo tudo certo. Só que o certo que ele fez, brotou no coração dele um sentimento de que porque ele fazia certo, ele se tornou melhor do que aquele que pecava. Então acho que a gente precisa ter muito cuidado, irmão. Por isso que a mesa da ceia, ela revela, e ela um dia já foi talvez uma guerra. Não, eu não vou ceiar porque eu estou assim. E aí, como se diz? Analise o homem, né? É a si mesmo. E aí, irmão, se for analisar, vai encontrar, irmão. É por isso que não dá a opção de não ceiar. Analise e coma do pão. E beba, de forma consciente, de que você nunca vai ser encontrado merecedor. A não ser, você não, nós, nunca vamos ser encontrados merecedores. A não ser em um coração orgulhoso e soberbo. Eu estou ceando porque eu não faço isso, nem faço aquilo. Então para Pedro, foi uma ofensa o lugar de comparação, de igualdade entre eles. Todos vós, não teve, como diz a minha amada pastora Eliette, não teve um parênteses. Abre parênteses, né, que a Eliette diz. Abrindo um parênteses. Jesus não abriu um parênteses para colocar o nome de Pedro. E Pedro se manifesta como alguém que não queria estar junto do todo. Ele queria ser tido como o cara que estava separado em uma medida diferente. E aí ele diz assim, ó, todos eles podem fazer. Todos. Porque eles nem são tão crentes assim mesmo, não, é verdade. Eles todos podem fazer. Eu, todavia, não. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você sair daqui conseguindo combater esses sentimentos de superioridade, que também muitas vezes opera, colocando no seu coração sentimentos de inferioridade, porque é a mesma coisa. Só para os extremos opostos. Se você sair daqui consciente, cuidadoso com o coração, para que isso não aflore, irmão, para mim já o dia a palavra já foi compreendida. Mas Jesus continua com Pedro, que se achava o crente diferente porque ele congregava em outro lugar, porque a igreja dele não era daquele jeito e tal. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, deixa eu dizer um negócio para tu, já que tu está se colocando num lugar diferente. Tu realmente é diferente mesmo. Tu realmente dentre eles tu tem um destaque. Tem um destaque sobre você. Desculpa eu não ter lhe destacado, porque na verdade, você não vai só se escandalizar não, você vai negar também. Desculpa eu não ter dado para você o destaque que você precisava,
Porque você está se achando melhor e que não vai fazer. Mas eu queria dizer para você que você vai fazer tudo que os outros vão fazer. E vai fazer ainda mais. Você, antes que o galo cante, você vai 3 vezes dizer que nem me conhece. Essa foi a mensagem de Jesus para Pedro, que queria um destaque. Você imagina, irmão? Você imagina o cara que queria ser pastor de uma congregação. Jesus disse que ele não dá para ser nem obreiro. Jesus disse, não, cara, não dá não. Por isso, irmãos, existem processos na nossa vida que fazem parte de uma caminhada que nós precisamos. Pedro, Satanás pediu para peneirar. O Senhor deixei, Pedro, porque você precisa de se converter. Mas Jesus, Pedro não está... Pedro, Glau. Pedro, irmão, calma, eu estou olhando para o outro Pedro. Mas só que quando ele fala com Pedro, irmão, ele não fala assim, ó, Pedro, tu precisa se converter. Não, ele diz assim, ó, sabe por quê, Pedro? Porque tem irmãos que você precisa fortalecer. Então Jesus olhava para Pedro e tinha uma missão para um cara que ainda precisava converter. Ele disse assim, ó, cara, quando você converter, irmão, você vai poder ajudar os teus irmãos. Você percebe, irmãos, que isso me dá um lugar de muita tranquilidade, no sentido de que, irmão, Jesus não está se relacionando com a pessoa que eu posso aparentar ser. Então não adianta, irmão. Não adianta. Pedro estava se sentindo cara. Jesus disse, não, Pedro, você vai me negar, cara. Antes que o galo cante, você vai dizer por 3 vezes que não me conhece. Pedro não aceita, irmão. Mas vamos tocar para frente. Vamos caminhando. Porque eu gosto, irmão, da forma de Jesus pastorear. O pastoreio de Jesus não é uma cerca elétrica para a pessoa não pecar. Não é assim, cara, eu vou te ocupar com a obra, porque quanto mais tu trabalhar na obra, menos tempo tu tem para pecar. Não, irmão, Jesus não era esse tipo de pastor, não. Jesus era sempre assim, ó, Pedro. Jesus não disse, Pedro, fica aqui perto de mim para tu não me negar, porque tu vai ser tentado, mas pelo menos se tu estiver perto de mim. Não, Jesus sabia que havia esse sentimento no coração, que precisava vir para fora. E vindo para fora, ele ia ser aperfeiçoado. Às vezes, irmão, a gente acredita que a caminhada é uma caminhada de engolir o sentimento, engolir o que pensa. E às vezes o Senhor vai proporcionando ambiente para a gente colocar para fora o que pensa. Para quê? Para exposição? Simplesmente não, para que seja curado. Para que seja curado. Porque Jesus tem uma caminhada, irmão, na sua caminhada ele tinha a sua convicção do pleno cumprimento. Irmãos, nós estamos caminhando, irmão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Pensa no negócio quando eu me animo, quando eu lido com o pior da pessoa. Porque eu já digo logo, irmão, não perde teu tempo procurando outro lugar. Porque agora que a gente já viu o teu pior, bora para frente. Irmão, a gente não tem problema, irmão. Graças a Deus, a gente não tem problema com isso. Não tem. A gente tem problema no super-homem. Com o super-homem, irmão, a gente fica mais... Meu irmão, né? Quando o negócio aí a gente já fica, né? Mas enfim, Jesus foi ao Getsemane, separa 3, irmão. Tu imagina ele separar 3 dentre os 12 que ele sabia que ia. Aí Jesus ainda pega o que ia negar e disse, vamos também. Vamos aqui no grupo dos íntimos. Vamos aqui fazer parte aqui do nosso, né, nem pequeno grupo, que é um microgrupo, né? Vem fazer parte aqui desses 3. O pequeno grupo era os 12, né? Jesus pega só os 3
e bota Pedro nesse grupo, irmão. Bora, Pedro, vamos aqui. Jesus vai orar, irmão. Jesus vai orar. E pede para que eles estejam vigilantes. Irmão, mas vigilante não é esperando ficar atento, porque qualquer hora chega aí o traidor com a polícia. Não era isso não, irmão. Porque a gente pensa que vigiar é só esperar o mal que vai acontecer. Irmão, a gente precisa vigiar para estar aguardando e percebendo. A vigilância também é uma expectativa, Francisco, para o retorno daquele que disse que retornará, que voltará. Então eu também estou vigilante quando eu estou aguardando o cumprimento daquilo que foi dito que aconteceria. Mas eles ficam lá, irmão. Jesus vai orar e voltando encontra-os o quê, irmão? Dormindo. Por que eles estavam dormindo, irmão? Porque eles não estavam nem aí? Não, irmão, eles dormiram. As escrituras dizem que os olhos deles estavam pesados. E deixa eu te dizer, era hora daquilo mesmo, era hora de dormir. E o que estava tirando naquele momento o direito deles fazerem aquilo? O que eles poderiam fazer? Algo que era maior do que o que eles tinham direito. Você entende, irmão, que a nossa caminhada não é simplesmente abrir mão ou não ter uma vida dominada pelo pecado, mas também a gente vai chegando em lugares que a gente vai abrindo mão daquilo que a gente tem direito. Porque o pecado não é renúncia, irmão. Ninguém renuncia a pecado. Não, é o meu nível de renúncia. Não, irmão. Não chama de Isaac o pecado que você deixou. Não, estou dando o meu Isaac, era pecado. Não, irmão. Isaac não era essa expressão, não. Isaac não era a expressão disso, não. Então a gente precisa entender que essa vida de renúncia, ela envolve muitas vezes aquilo que a gente tem direito. Porque eu vou te dizer, irmão, resolver a contenda quando a gente tem a razão. Se arrepender quando o errado foi nós, irmão. Hein? Agora, irmão, trabalhar na paz quando tu tem a razão. Quando tu sabe que não vacilou, quem vacilou foi o outro, mas mesmo assim tu trabalhar na resolução das coisas. É desafiador, né, irmão? Abrir mão do teu direito, tu tem razão. Você tem razão. Mas na sua razão, você pode abrir mão do seu direito em nome de uma resolução. Paulo, ele diz assim, ó, meu irmão, não há entre vocês quem perca. Vocês precisam ir para juízes. Vocês precisam ir para juiz, porque não tem entre vós alguém que esteja disposto a perder. Paulo estava falando de realidades de alguém que tinha direito, e que estava indo cobrar isso diante de juiz, porque não abria mão do que tinha direito. E os discípulos foram encontrados por Jesus assim, irmão, dormindo, na hora de dormir. Aí Jesus chega, tendo orado, se vocês não podem vigiar comigo 1 hora, volta lá, Jesus. Aí Jesus diz, irmão, a oração que nós precisamos ter, orar de coração, irmão, dizendo, Pai, a minha vontade é fugir, a minha vontade é ir para outro canto, a minha vontade é não fazer isso. Senhor, a minha vontade é gastar, mas Senhor, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Porque, irmão, não tem problema a gente reconhecer qual é a nossa vontade, até para que a gente trabalhe para que ela não se cumpra. Porque ele diz assim, ó, Senhor, se possível, Pai, mas deixa eu te dizer, que seja feito a tua vontade. Pergunta, irmão, será que você tem essa liberdade de dizer assim, Senhor, que se como tem receio de dizer, Senhor, se cumpra o que o Senhor quer
E o que Ele quer é diferente do que eu quero, do que eu espero, do que eu aguardo. Como você fica, irmão? Porque Jesus, Ele disse que não veio para fazer a sua própria vontade. E deixa eu te dizer, irmão, não é nem sobre o que o diabo quer, a vontade do diabo. Não, irmão, minha maior luta é não fazer a minha. Minha maior luta é não fazer a minha vontade, o que eu quero. Porque a minha vontade, eu posso inclusive santificá-la, porque a gente aprende isso, né, irmão? A gente aprende isso, irmão. A gente dá o que Deus não pediu, porque para nós não custa nada e chama de sacrifício. E não é porque Deus não pediu, mas eu estou dando porque não me custa. Aí eu digo que é um sacrifício. Põe uma roupagem, irmão, nas coisas, em vez de expressar a realidade como realmente é. Irmãos, nós estamos em uma caminhada no Senhor, conhecendo o Senhor, e porque estamos conhecendo, Ele também está se dando a conhecer. Nós estamos se dando a conhecer, e por causa disso temos conhecido. Jesus diz assim, ó: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Você quer conhecer mais o coração do pastor? Se dê a conhecer. Se dê a conhecer, porque você vai acessar as medidas do coração do teu pastor. Agora, se dê a conhecer ao Senhor, porque também você vai conhecer o coração de Deus acerca daquilo que você está vivendo e pensando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um fardo que faz parte da nossa geração, que nós não precisamos carregar. Sabe qual é, irmão? O fardo da aparência. Irmãos, nós não precisamos carregar um fardo da aparência, para que pensem, para que achem, para que não, irmão, nós não precisamos. Nós precisamos de uma caminhada no Senhor, irmão, sendo desenvolvido e aperfeiçoado, apresentando a Ele exatamente como nós estamos, o que nós pensamos. Sabe quando a gente estava falando de oferta, aquela hora que vem os sentimentos do coração? Cara, para que eu vou fazer? Não tá, irmão, apresenta os sentimentos, para que o Senhor conheça o seu coração. Então, Jesus volta, os discípulos estão dormindo, e Jesus orando. Então perceba, irmão, a hora era a hora de dormir, tinha direito, mas Jesus chamou aqueles para abrir mão do seu direito. Teve gente que ficou lá embaixo, irmão, mas se subiu, sobe para abrir mão do direito, irmão. Você está entendendo? Você está entendendo quando a gente diz assim, ó, sobe mais um pouco e vem para cá? Irmão, não é uma escada de promoção, não. É uma escada de renúncia. Você sobe, irmão, e diz, quanto mais você vai subindo, você vai conhecendo e você vai se dispondo. Então a eles era um chamado a abrir mão do direito que tinham de dormir, os olhos pesados. Jesus volta e encontra dormindo. Até que vem a terceira vez, ele diz, agora fica tranquilo. Não, nós vamos orar, agora não precisa mais. Agora vamos, porque o traidor está chegando. Irmão, você percebe que o que vinha de lá para cá não mudava o itinerário de Jesus? Jesus não disse assim, ó, vamos por outro canto que o traidor vem ali, nós sai pela saída. Não, ele vem aí. E nós? Não, nós vamos encontrar com ele. Eu estou no meu caminho. Eu estou seguindo a palavra. Eu estou caminhando sobre aquilo que está estabelecido. O traidor está aí, não tem problema. A postura do traidor não muda a minha convicção. O que eu vou encontrar não vai mudar a minha convicção. Então vamos lá. Os que dormiram
enquanto Jesus orava, se levantam e vão, irmão. Agora o ambiente mudou. Nesse ambiente que mudou, faltou percepção ao que dormia. Porque deixa eu te dizer, cara, a gente está em um tempo de tanta sensibilidade, que não é uma palavra, irmão, que é uma... Não, irmão, é uma palavra que paira sobre um tempo. E a gente precisa estar sensível para que todos acessem essa mesma palavra. Só que se porventura você ainda está em uma caminhada buscando o que é seu de direito, talvez nesse ambiente que muda e que é um ambiente de entrega, irmão. Cara, vem aí o traidor. Não pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia que ele estava vindo, mas Jesus não mudou o itinerário, porque ele sabia que a proposta era um ambiente de se entregar. E deixa eu te dizer, irmão, quem dorme no momento de orar tem dificuldade de se entregar. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Acorda, varão. Acorde, meu irmão. Não fique tranquilo, não fique descansado em revelar que a tua esposa tem uma vida de oração. Irmão, não se contente. Quanto mais a sua esposa orar, mais ela está colocando você e chamando você para uma medida maior de oração. Numa casa, irmão, quem mais deve orar é o homem. Porque o cabeça não é na obrigação, não. É na consciência responsiva. É na direção, é na clareza. É no movimento seguro de um homem que se relaciona. Então não estou dizendo para você dizer para tua mulher orar menos, não. É para você orar mais. Não reduz o tempo dela, não. Aumenta o teu. Aumenta o teu. Por quê? Porque tem situações, irmão, que a espada não resolve. Tem coisas, irmão, que a espada não resolve. Tem situações, Black, que não vai adiantar toda a habilidade adquirida. Não vai adiantar, irmão. Não vai. Agora você imagina, irmão, um ambiente aonde está chegando a guarda. Pedro está ali, irmão. Lembra que Pedro tinha uma palavra empenhada? Jesus, eles tudinho pode sair fora. Eu vou com você até a morte. E deixa eu te dizer, irmão. Pensa num negócio para sustentar o que eu disse. É orgulho. Não, irmão, eu disse, está dito. Irmão, eu até disse. Mas se o Senhor disser que é diferente, irmão, eu vou te pedir perdão. Mas eu vou dizer, cara, o que eu disse não foi o Senhor, não. Tu me perdoa. Porque se você estiver esperando, irmão, um homem que não erra, não dá certo não, irmão. Eu prefiro a pessoa que reconhece que errou. Não é sobre super-homem, é sobre quebrantado. Irmão, domingo nós falamos de uma coisa que é uma realidade. Sabe o que é difícil para Deus? Não é um problema grande. É um coração duro. Por isso que tem gente com problemas gigantescos que se resolvem por causa de um coração quebrantado. Mas tem gente com um negócio bem pequenininho que não anda por causa do coração endurecido. Então, irmão, o problema não é que tipo de questão você está envolvido. É com que coração você encara o que você está vivendo. Porque tem a ver com o coração. Então o ambiente muda. O traidor vai vindo. Eu gosto sempre de falar isso, irmão. Irmão, Judas não foi lá para dizer quem era Jesus, assim, ó. Sabe, eles tudo escondido. E Judas teve que dizer porque Jesus estava intocado para ver se alguém levava outro no lugar dele. Não, irmão, João é muito claro em dizer. Quando eles chegam, Jesus diz assim, ó, a quem vocês procuram?
a Jesus o Nazareno: sou eu, deixa eles irem. Você consegue imaginar, irmão, um Jesus que Judas tem que dizer quem é, porque ele estava escondido no meio dos outros, para ver se levava outro? Não, irmão, João é muito claro em dizer, quando eles se aproximam, Jesus disse: ei, eu sou quem vocês procuram, pode deixar eles ir, a parada é comigo. Só que Pedro havia empenhado uma palavra: meu irmão, eu vou com você até a morte. Na hora que se apresenta a situação, o cara que estava dormindo, quando deveria estar orando. Então deixa eu te dizer, existem percepções que elas podem ser fruto de alguém que dorme, não do que Deus disse. Você entendeu, irmão? Então não caia na ideia de que tudo que você diz, você achar que é porque Deus está dizendo. Pode ser que é porque você está dormindo demais. Pode ser porque você está anestesiado e fora do que está sendo construído no todo. Porque deixa eu te falar uma coisa, irmão, há um movimento coletivo, e tudo aquilo que eu estou desenvolvendo e recebendo do Senhor deve cooperar para uma palavra coletiva. Então não é todo mundo que tem que trabalhar para o desenvolvimento do meu ministério. Não tem meu ministério, irmão. Nós estamos juntos, trabalhando em prol de um cumprimento de uma palavra que é coletiva. Então o que eu recebi coopera para o todo. Não é o todo que tem que trabalhar para mim. É aquilo que eu recebi e coopera para o todo. Sempre vai ser maior o todo, o coletivo. José, irmão, estava no ápice do cumprimento daquilo que era sobre ele. Governador, abaixo só de Faraó, irmão. Organizando tudo, Diogo. Mas tem uma hora que ele diz assim, ó: deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus há de visitar vocês aqui. E deixa eu falar uma coisa, para mim, o ápice do que eu ouvi, dos sonhos que eu tive, tudo já se cumpriu. Mas deixa eu dizer, quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos daqui, porque a palavra que há sobre o todo é maior do que a palavra que há sobre mim. Ela tem continuidade, ainda que se cumpra sobre mim o que ele disse. Tem uma palavra para o todo que ainda é maior. Ela é maior. Então deixa eu dizer, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos, porque Deus certamente vos visitará e tirará vocês desse lugar. Há um lugar de um cumprimento. Levem os meus ossos. Ele poderia estar sossegado, Jucá. Não, já se cumpriu tudo que tinha sobre mim. Eu já estou aqui, os meus irmãos já se dobraram, todo mundo. Não, ele diz, cara, esse aqui que eu recebi era para cooperar para um todo, e certamente Deus vai cumprir o que disse. E quando cumprir, levem os meus ossos daqui. Levem os meus ossos. Então há um cumprimento, irmão, de uma palavra coletiva. Seja participante. Seja participante. Então Pedro agora está diante dessa realidade. E ele, quando vê aquilo acontecendo, Duda, eu acho que ele pensou assim: meu irmão, tu acha que eu vou dar para trás com o que eu disse? Eu disse como que ia até a morte, mano. Aí o que ele faz, irmão? Porque o orgulho faz com que a gente use a força do braço para se cumprir o que a gente disse. O orgulho, irmãos, faz muitas vezes a gente usar a força do braço para fazer se cumprir, em vez de esperar a leveza do Espírito, cumprindo cada coisa em seu tempo devido, da forma de Deus. Pedro tira a espada, dá na orelha de Malcolm, na cabeça, corta a orelha. Aí Jesus diz para ele assim, ó: Pedro, cara, guarda isso, irmão. Guarda isso. Porventura tu acha que se a luta fosse essa, eu ia precisar dessa tua faquinha aí, Pedro?
Eu podia orar e o meu pai mandava miríades de anjos. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre a força do braço. Pedro, deixa eu te dizer. Esse ambiente aqui, Pedro, é para eu me entregar. É um ambiente de entrega. Então deixa eu dar um conselho, irmão. Todo aquele que resiste no ambiente de se entregar é um forte candidato a ser um homem que dorme na hora de orar. E quando eu estou falando dormir, irmão, não estou falando da noite, tá? Eu durmo e durmo bem, tá? Não seja místico, não. Eu estou falando das horas que você sabe que o Senhor está separando e chamando você para um lugar de oração no pessoal, no secreto, mas também inserindo você no lugar de oração coletiva. Não tem como, irmão. Eu falei aqui na quinta-feira, ontem nós tivemos um ajuntamento, irmão. Uma trombeta soou e nós nos reunimos como casa. Irmão, se no dia que toca essa trombeta uma vez no mês, para a gente reunir como oração no lugar, aí você ouve de Deus uma palavra para você ficar no lugar secreto, irmão, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu não consigo acreditar, não. Porque se toca uma trombeta, irmão, chamando os filhos para se reunir em um lugar, para promover incenso numa oração coletiva, como Deus vai te separar e dizer, não, você não, fica em casa. Você vai para o lugar secreto. Lugar secreto nada, irmão, isso é isolamento. Um ajuntamento coletivo é para todos os que fazem parte desse ambiente. Irmão, ontem a gente teve um irmão que chegou aqui do Rio de Janeiro. O irmão é da Marinha, o navio estava aí. Aí ele fez assim, ó, irmão, onde é que tem oração aqui em Fortaleza? Aí perguntou um cara de Fortaleza. Aí o cara disse, ó, lá no Mevan, tem lá a sala de oração lá. Não sei nem se é sala, tá mais para cozinha, nós, né? A cozinha de oração, né? Que é todo mundo. Irmão, aí o irmão chega aqui. Cadê o Alex? Cadê o Alex? Lá da Calcaia. Subiu, está lá, é? Irmão, o Alex subiu, Alex. Que coisa, né? Ele estava mesmo, aleluia, desde ontem, viu? Quando disse subiu, eu digo, pronto. Irmão, o Alex, no casamento dele, ele entrou no casamento com a música desse irmão que veio ontem aqui. Quando o irmão abre ali a porta que entra, o Alex, não, mas não pode ser não. Ainda foi lá e disse, irmão, o que tu está fazendo aqui, ué? O irmão disse, não, eu vi no Instagram e tal, e eu acho que o Alex ia acreditar, né? Eu imagino o Alex, mostra as mãos, né? Cara de uma outra cidade, um outro estado, de uma outra região, veio para juntar para essa reunião. Mas aí, a você, Deus diz para você ficar no lugar secreto. Eu tenho dificuldade, tá, irmão? Estou falando aqui. Eu não estou dizendo que você não tinha uma casa para arrumar, porque, né? Mas você tinha só a casa para arrumar. Não é que você tinha algumas coisas para pôr em ordem, tranquila, que ninguém... Mas, irmão, não espiritualiza. A trombeta tocou, é um ajuntamento coletivo. Porque o todo, aquilo que eu recebi deve cooperar para o todo. Amém? Então, Pedro saca a espada. Jesus disse, ó, pode guardar. Pode guardar. E deixa eu te dizer, eu acho que é um tempo oportuno para isso, irmão. Guardar, sabe, Francisco? Tipo assim, guardar, irmão, no sentido, cara, chega de tentar fazer na força do braço se cumprir o que eu disse. Gálatas 3:3 diz o que lá?
Ah, verdade, é verdade. Tendo começado pelo Espírito, agora querem ser aperfeiçoados na carne, né? Tendo vós começado no Espírito, agora querem ser aperfeiçoados na carne. Então, tipo assim, meu irmão, guarda. E deixa eu te dizer, se a proposta é se entregar, não luta mais não, irmão. Não luta mais não. Descansa. Embainha a espada, Pedinho. Se você dormiu e porventura você não está compreendendo, tem problema não, Pedinho. Acorda que a gente te explica, mas não tira a espada não. Nós estamos nos entregando. A gente está nesse momento mesmo, irmão. Saindo do Getsemane, do Jardim das Oliveiras, para quê, irmão? Para se entregar, irmão. Para se entregar. Não sei se você sabe, irmão, mas Getsemane é Jardim das Oliveiras. Quando a gente sair daqui, irmão, a gente vai estar saindo para se entregar. Se entregar a quê? Se entregar a má interpretação. Se entregar na nossa reputação. Se perderam. Tantas coisas. Ixi, agora pronto, ficou igual às outras. Eita, e aí vai, irmão. Deixa eu te dizer. Quando chegar essa hora, não lute não, irmão. Porque certamente nós vamos sair do Getsemane. Certamente. Porque estamos seguindo esse caminho, irmão. Estamos seguindo o caminho da crucificação. No Getsemane não dá, irmão. Tem que caminhar. E encontrando, irmão, certamente. No caminho, saindo. Ah, irmão, vai ter um encontro com o traidor. Vai ter um encontro com o crítico. Vai ter a nossa proposta, ou a ideia, ou a tentação de se ensoberbecer. Diversas situações, irmão. É por isso que o Espírito tem nos despertado em oração. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Irmão, nós não estamos dormindo na hora de orar não, irmão. A gente está buscando no Senhor orar, irmão. Todo dia de manhã, irmão. Tem gente aqui, por meio da graça, não está no Instagram, você não vai ver a foto no Instagram, mas todo dia de manhã, irmãos, nós temos sido despertados para um lugar de oração. No dia que eu encostei aqui, eu falei para minha esposa assim: amor, o Senhor está me chamando para um tempo de oração. Aí ela disse: amor, tu vai lá para a igreja? Vou. Irmão, eu peguei minha mochilinha, está aqui ela aqui. Parei o carro aqui, irmão, na hora que eu parei, lá vem aquele espacinho bem apressadozinho. Quem é, irmão? Eliette. Chegando, irmão. Eu encostando o carro, igual. Aí lá vem ela, né? Eu pensei que ela ia passar. Ela veio aqui, quando ela botou a chave. Aí eu disse assim: tu veio fazer o que aí? Aí ela disse assim: ó, pastor, o Senhor me despertou para orar. Aí eu disse: e aí, Eliette? Não, e aí tá vindo mais reforço, porque ele também despertou outros. Eu disse: Eliette, porra, minha mochila já tá aqui, eu tô entrando aí nessa vezada aí também. Irmãos, a gente tem buscado, irmãos, esse lugar, e aqui não é apontando para vocês nenhuma superioridade, até porque eu sei que os irmãos têm os compromissos, talvez no horário que a gente está junto aqui. Isso não é para colocar ninguém no lugar de superioridade, não. É só para dizer para vocês assim, ó, irmão, nós não estamos anunciando um desejo do nosso coração, não. Nós estamos apegados a uma palavra, irmão. Você acha que a gente já não orou assim, ó, Jesus, Senhor, se possível, afasta esse cálice? Ah, irmão, nós já oramos aqui no Getsemane, irmão. A gente já orou, irmão, dizendo assim: Senhor, não mexe, se possível, não mexe com nós, não. Aqui tá legal, já ajustou, tá tudo.
Não é uma mudança geográfica, é o cumprimento de algo que o Senhor quer fazer no nosso interior, é uma expansão no interior. Então, meu irmão, guarda a espada. Guarda a espada. Não trabalha no orgulho para se cumprir na força do braço, no orgulho para se cumprir o que você disse, não. Se o que você disse você sabe que não foi o que Deus falou, se arrepende. Se você falou para alguém, pede perdão. Eu já disse aqui, irmão. Irmão, eu pensei que era Deus que tinha dito, mas deixa eu te dizer, não era não, fui eu. Perdoa eu aí, irmão. Me perdoa. Eu não quero sustentar o que eu falei em nome de Deus, não sendo não. Cara, me perdoa. Então, meu amigo, meu irmão, seja livre. Seja livre. Você não precisa ser mais crente, demonstrar ser mais crente do que o outro. Todos nós estamos caminhando em uma medida de desenvolvimento e estatura. E para isso, irmão, não precisa de aparência. O reino de Deus não virá com visível aparência. Não é. É sobre um governo interior. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos. Aleluia. Irmão, tem alguém no nosso meio aqui que deseja expressar a sua confissão de fé em Cristo Jesus? Tem alguém aqui essa manhã que deseja expressar e fazer a sua confissão de fé no Cristo para uma caminhada? Tem alguém? Amém, glória a Deus. Deixa eu perguntar outra coisa para você, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A você que estava cansado, porque ainda estava com a sua espada na mão, embainha ela e descansa. Deixa o Senhor fazer e mostrar a proposta dEle, o propósito dEle para a sua vida. Descansa. A minha oração é para que a ansiedade não se apodere de você, para que a ansiedade não se apodere e não determine a sua movimentação, para que nada, nenhuma questão emocional seja o fator determinante para você parar ou continuar. A minha oração é para que você seja livre, curado nas suas emoções, no seu interior, para que não haja peso de aparentar, e nem orgulho para fazer se cumprir o que falou. Se você sabe que não é como você disse, não tem problema. Jesus sabe que você não é tão crente assim. Mas essa não é para você ficar, é para que você seja desenvolvido à medida e à estatura que você precisa. Então, Pedro, deixa eu te dizer, Pedro, tu disse que não era como os outros. Mas deixa eu te falar, o Senhor sabe que você até já o negou com as suas ações e com as suas expressões. Mas deixa eu te dizer, você não precisa se esconder ou correr. Continua a caminhada. Que o Espírito do Senhor te fortaleça. Tornando ao mesmo Pedro que negou, tornando ele o mesmo Pedro que dormiu mesmo estando numa cadeia, certo de que agora ele era prisioneiro de Cristo, prisioneiro da causa de Cristo. Eu oro por essa continuidade por meio do Espírito no seu interior.
Não, você não vai parar diante das realidades que você descobriu ou que você percebeu. Você vai perseverar. Eu abençoo você com o espírito de perseverança, de continuidade, de permanência. De permanência. Sim. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Em ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Em ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Irmãos, eu queria chamar para um tempo de oração, intercessão aqui. As escrituras falam: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Isso aconteceu, irmão. Jesus foi ferido e as ovelhas se dispersaram. Mas havia uma promessa: ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele ia adiante de suas ovelhas e juntaria todas novamente. Isso aconteceu, irmão. Jesus foi ferido, as ovelhas foram dispersas, mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, ele foi no caminho de Emaús e trouxe de volta os que estavam indo para Emaús. Ele foi de volta e encontrou Pedro na sua decepção e suas angústias, achando que não tinha mais como. Por quê? Porque tinha traído e estava decepcionado consigo mesmo. Mas Jesus foi lá encontrar Pedro e ele disse: avisem também a Pedro. Jesus foi até Tomé na sua incredulidade de não crer. Jesus foi até Tomé e disse: olha aqui, toca, Tomé, toca. E eu sinto isso no meu espírito, sabe por quê? Porque o pastor Cleito, ele numa forma profética, ele diz: fechem os seus olhos, imaginem Jesus na cruz. Aí depois ele diz assim, ó: abram os seus olhos e vejam Jesus ressurreto, vejam Jesus glorificado, seus cabelos são brancos como a neve, sua boca sai uma espada afiada. E eu sinto isso no meu espírito, sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está reunindo as suas ovelhas de novo. Então, se você está passando por decepção, por em alguma área na sua vida você traiu, ele não está com a mão de apontar, ele está com um braço estendido para que você se volte ao seu lugar de origem. Ei, se você tem a sua dificuldade, na sua incredulidade, Jesus está aqui. Toque nele, ele não vai te jogar fora porque você está passando por isso. Então eu sinto isso no meu espírito, sabe? Se você está passando por essas questões, vem aqui na frente, vamos orar, porque nós precisamos um do outro. Se você está se achando decepcionado com você mesmo, você está no lugar perfeito, você está no lugar propício de receber do Senhor direção para o que Ele tem. Então, Pai, nós oramos agora sobre a Tua igreja, Jesus.
Nós oramos e nós pedimos, irmão, ore pela irmã que está aqui na frente. Os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. É uma estação de o corpo tocar o corpo. O corpo tocar o corpo. É uma estação do corpo tocar o corpo. O corpo recebe cura por meio do corpo. O corpo é restaurado por meio do corpo. É o corpo curando o corpo. Não é o corpo desprezando o corpo. Se uma parte do seu corpo está com enfermidade, todo o corpo se junta para mandar saúde para essa parte do corpo. Então nós liberamos saúde sobre a parte do corpo que está doente, Jesus. Nós queremos ser como Arimateia, que acredita no corpo morto, investe no corpo morto. Nós liberamos cura sobre pessoas que estão agora com as suas emoções doentes. Seja curado na autoridade do nome de Jesus. Que haja restauração na sua fé. Da mesma forma como Tomé recebeu o toque de Jesus. Recebe um toque de Jesus nessa manhã. E seja curado na autoridade do nome de Jesus. Minha vida dou a ti, Senhor. Bendita ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, tudo dos meus dias, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Nos rendemos ao governo, consigo a sua recompensa, e Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sim. Aleluia. Aleluia. Meu querido, vai em paz, vai nessa graça do Senhor. Que o Espírito te conduza, governe você e manifeste por meio da sua vida o Filho. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Aplaudam ao Rei. Ele é digno.